Bom dia, gente! Vamos então para a nossa missão semanal, que é proclamar a palavra de Deus aqui na página, embora a gente também faça isso no nosso dia a dia, né? Então, o que nós já temos em mãos e é interessante que todos tenham para fazer uma leitura orante da Bíblia. Bíblia na mão, né? Eu gosto de ter o chimarrão também. E vamos orar para o Espírito Santo nos abençoar na interpretação da passagem, que nós vamos ler a passagem que vai ser de amanhã, de domingo. Mas quem for na missa hoje também vai ouvir essa passagem, tá? Então, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, a passagem de hoje é João, capítulo 9, do versículo 1 ao 34, tá? Então, é uma passagem bem longa, mas ela conta uma história que resume muito questionamentos que a gente tem atualmente. Como que é o agir de Deus? Por que Deus faz milagre para algumas pessoas e não faz para outras? Como é que tem que ficar a pessoa que recebe o milagre? Como é que ela fica? Como é que ela não fica? As pessoas que cercam a pessoa que recebe o milagre, como que elas ficam, como que elas não ficam. Então, tudo isso está nessa passagem, tá? Então, tenham paciência, porque ela é longuinha, mas prestem atenção na riqueza de detalhes. E aí, depois, eu vou chamar o meu pai para me ajudar na interpretação, tá? Só lembrando que, para vocês já irem com essa mentalidade na hora que eu for ler a passagem. No Antigo Testamento, antes de Jesus morrer e ressuscitar por nós, as pessoas acreditavam que quem tinha uma deficiência de nascença estava pagando pelos pecados dos pais, tinha sido amaldiçoado por Deus, não era merecedor de ter uma vida saudável. Então, essa pessoa, além de ter uma deficiência física, ela ainda era excluída da sociedade, porque alguém errou nessa história. Ou os pais dela, ou os avós, alguém na geração dela errou e ela tem que ser excluída da sociedade, tá? Então, era assim. Outro detalhe é que não podiam ser realizados trabalhos no sábado. Então, todo mundo que fizesse qualquer trabalho, até cozinhar é considerado um trabalho, era um pecador, porque o sábado eles honravam, até hoje tem algumas religiões que honram o sábado, e se tu for para Israel, em edifícios judeus, tu tem um aparelhinho lá que clica no botão do elevador para tu não ter o trabalho de apertar no botão. Então, é uma série de ritos que as pessoas seguem, mas que acabam esquecendo o que tinha por trás do ensinamento da palavra. Tá? Então, só para vocês entenderem o contexto em que essa passagem estava acontecendo. E aconselho que leiam o evangelho inteiro de João, que é o evangelho mais sobrenatural que tem. Ele tem é uma leitura muito linda de se fazer, tá? Então, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais. Mas é uma ocasião para que se manifestem nele as obras de Deus. Enquanto é dia, cumpre fazermos as obras daquele que me enviou. Vem a noite, quando ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão e fez um pouco de lama, aplicou sobre os olhos do cego e disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que estavam acostumados a vê-lo
pois era mendigo, diziam: não é ele que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: como se abriram teus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, untou-me os olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe ainda: onde ele está? Ele respondeu: não sei. Então levaram aos fariseus aquele que fora cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus havia feito lama e lhe havia aberto os olhos. Os fariseus, por sua vez, perguntaram ao homem: como começar a enxergar? Respondeu-lhes: ele pôs lama sobre os meus olhos, eu fui lavar-me e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não vem de Deus, pois não observa o sábado. Outros, no entanto, diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divisão entre eles. Voltaram a interrogar o que fora cego. E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? É um profeta, respondeu ele. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e tivesse começado a ver, enquanto não chamaram os pais dele. Perguntaram-lhes: este é o vosso filho? Que dizeis ter nascido cego? Como é que agora está vendo? Os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Como agora está vendo, não o sabemos. E quem lhe abriu os olhos, tampouco o sabemos. Perguntai a ele: tem idade e pode falar sobre si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já tinham combinado expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Cristo. Foi por isso que os pais disseram: ele tem idade, perguntem a ele. Os judeus tornaram a chamar o que fora cego e disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é um pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora estou vendo. Eles perguntaram: que é que ele te fez? Como ele te abriu os olhos? Ele respondeu: já vos disse, e não me escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Os fariseus então começaram a insultá-lo, dizendo: tu sim és discípulo dele. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. O homem respondeu-lhes: isso é de se admirar. Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é piedoso e faz a sua vontade, a este ele ouve. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não conseguiria fazer nada. E eles responderam-lhe: tu nasceste todo em pecado e queres nos ensinar? E o expulsaram. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Desculpa os gaguejamentos aqui, que o texto é grande mesmo. Me atropelei. Vou chamar o meu pai. Bom dia, velho. Uma folhagem. Muito bonita, por sinal. Deixa eu botar mais longe. Muito perto? Não, tá Oi, bom. Vera. Bom dia. Bom dia, Bom. pessoal. Bom, e aí, pai? Que achaste? Vamos falar sobre essa passagem. A gente já estava falando. É muito longa. Muito longa a passagem. Eu queria começar só comentando que essa passagem, ela tem que ser analisada por nós, o que Jesus quer nos dizer hoje. Sempre que eu participava de algum grupo de uma outra possível, a gente lia uma passagem da Bíblia
e depois dizia assim, bom, pessoal, o que que nós vamos sair daqui hoje pronto para fazer? Né? Uma missão, né? Qual é a missão? Por isso que a gente ouve o evangelho de pé, né? Que depois de ouvir o evangelho, tu está pronto para agir. Então, Jesus passou ali e viu que tinha um cara cego. E eles perguntaram, né, para ele, por que ele está cego, né, irmão? Ele disse, para que se faça a glória de Deus. O ego de Deus não precisa disso, né? Não, ele não precisa que se faça a glória dele. Mas, acontecendo o milagre, num cego que não era ninguém na comunidade, digamos de passagem que ele era um ponto, vírgula, depois muitos zeros e aí um número, ele não era nada, e o milagre que aconteceu com o cego mudou a comunidade. Porque todo mundo ficou assim, como é que aconteceu isso? Né? Mas o milagre maior que aconteceu com o cego foi que quando eles começaram a perguntar para ele por que isso tinha acontecido, ele começou a entender, pelas perguntas dos outros, ele começou a entender que tinha acontecido uma coisa muito grande. Porque ele não era nada. Ele não era importante. Dar a visão para ele não era nada. Não ia acrescentar nada. A mudança interna dele, depois que ele conheceu Jesus e que aconteceu um milagre, que foi importante. Muito importante. Por quê? Nem os pais dele ficaram em paz. Que hora que um pai tem que chegar na frente de algum lugar e negar o filho por medo do que vai acontecer, é porque realmente ele mexeu com a vida do pai também, da mãe. As pessoas mais poderosas, preocupadas com o cego que enxergou, a comunidade toda fazendo pergunta para ele, e conforme foram fazendo pergunta, ele foi entendendo. Peraí, o que aconteceu comigo foi uma coisa muito grande, não foi pouca coisa. Aí nós puxando para a vida de hoje, né? Os milagres que acontecem diariamente com a gente, eles acontecem para que a gente pense isso mesmo. Porque problemas vão acontecer. Os problemas vão acontecer a tua vida toda. E se tu tiver do lado alguém que cospe na lama, passa nos teus olhos e te diz o que fazer para abrir os olhos e para começar a resolver teus problemas, vê que é bem característico, né? Abrir os olhos e começar a enxergar. Foi isso que aconteceu com ele. Esse foi o grande milagre, começar a enxergar que tu não está sozinho. Tem alguém que te acompanha e que fica te assoprando sempre o que fazer. Então, para o começo, né, comentar que nós estamos aqui hoje de manhã bem cedo, né, com 2 pessoas nos acompanhando, que é o que a gente faz todo dia, né, Pauline? Há muitos anos, antes de ter o blog, né? Página, sei lá. A gente conversar sobre Cristo. Eu estou muito feliz de estar aqui agora. Estou muito feliz que seja uma passagem de milagre, porque os milagres acontecem na nossa vida o tempo todo. E feliz também de poder, quem sabe, ajudar as pessoas a começar a ver a vida de outra maneira. De que não é só problema. No meio de todos os problemas, tem lá uma fichinha que se chama Jesus Cristo, que tu puxa, abre e está aí a solução. Uma coisa que me chama atenção nessa passagem é que Jesus usou, em diversos momentos nos evangelhos, ele usou formas diferentes para curar as pessoas, né? Teve uma pessoa que ele disse assim, o cara veio lá, o meu funcionário tá ruim na minha casa, eu não sou digno que tu entre na minha casa. E Jesus disse, tá, ele pode ir para lá que ele já tá curado. Outra encostou na roupa dele, parou de sangrar, ficou curado. Outro, Jesus tocou as mãos e foi curado. Esse, Jesus cuspiu no barro, na terra, fez barro, passou nos olhos do cara, fez o cara lá, sendo cego, teve que ir até um tanque se lavar
Então, foi uma forma diferente de milagre. Então, Jesus não tinha um protocolo para fazer milagres. Ele tinha o E não cinto tem de até... utilidade do Batman. Ele tinha um cinto que ele puxava, né? Tá aqui, já fiz o milagre. Levanta-te e anda, vai. Tem a frase também, o abracadabra dele, né? Isso. Ai, peraí, que a internet parou. Vamos ver se o pai volta. Está pensando. Voltou. Falou em Batman, Deus disse. Não, vamos cortar esse sinal aqui. Então, assim, ó, Jesus, ele tinha formas diferentes de realizar milagres para as pessoas. E até hoje, ele tem formas diferentes de realizar milagres para nós. Mas por que ele escolhe essas formas? Porque dependendo do que tu tiver que fazer depois do milagre, é o que vai te transformar e transformar as pessoas à tua volta, como tu disse, né, pai? Nesse milagre, como o cego nem tinha pedido para ser curado, Jesus estava fazendo meio que uma aula para os apóstolos dele, né? Jesus mostrou que existe um movimento que tu tem que fazer também para que o milagre aconteça na tua vida. Então, não é só Deus decidir que tu tem que te livrar desse problema, que tu tem que ser curado. Tu também tem que fazer o movimento de ir até o tanque e se lavar. E depois que tu estiver enxergando, tu vai... esse teu encontro com a graça de Deus, além de fazer com que as pessoas à tua volta percebam, e talvez elas não se sintam tocadas pelo teu milagre, tu vai te transformando ao longo do processo. E esse é o milagre maior, que nem tu disse, né, pai? Conforme iam questionando esse ex-cego, né, ele foi se dando conta. Tanto que na primeira vez que perguntaram onde que está Jesus, ele disse, não sei, né? Não sei como ele fez, ele passou lá, mandou lá. Na última frase que ele disse, ele diz assim, ó, se esse homem não fosse de Deus, não conseguiria fazer nada. Então ele começou a se dar conta da divindade de Jesus. E por que isso aconteceu com ele? Porque ele estava no caminho de Jesus. Então, às vezes, a gente pode... eu converso com pessoas que dizem assim, eu não tenho costume de rezar, eu não tenho costume de ir à missa, eu não tenho não sei o quê. Mas é uma pessoa do bem, é uma pessoa que sempre ajuda os outros, é uma pessoa que não fala mal de ninguém. Isso é estar no caminho de Jesus. E o que Jesus... Se tu estiver no caminho dele, prestes a Jesus tropeçar em ti, que era o que aconteceu com esse cego, daqui a pouco ele vai te usar, vai fazer um milagre maravilhoso na tua vida, para que as pessoas à tua volta percebam a graça de Deus. E isso vai arrastar as multidões, para pelo menos se questionarem. Elas podem até não ficar felizes por ti, porque o ser humano é um ser muito individual. Ele quer que aconteça com ele a graça, não quer que aconteça com os outros, né? Os fariseus, eles tinham chance quase zero de Jesus fazer um milagre na vida deles, porque eles não só não acreditavam, mas negavam a Cristo. Combatiam. Né? Então, eles estavam tão apegados aos rituais, às regras da religião, que eles esqueceram o núcleo. E eles nem perceberam, eles estão passando de... Isso é maldição de geração em geração. Tu passar um ensinamento torto adiante. Não é Deus que está amaldiçoando as tuas gerações. Tu mesmo está. Porque tu está impondo algo para gerações que tu entendeu errado. Então, antes de sair ensinando e contestando e corrigindo as pessoas, primeiro tu tem que entender se realmente aquilo que tu entendeu é o que queria ter sido dito naquela hora. Assim, eu acho que uma forma
da gente fazer o milagre, que nem eu estava comentando contigo antes da live, é a gente começar a transformar a vida de alguém. E fazendo com que essa pessoa, através de ti, transforme a própria vida, né? Então eu tenho exemplos, muitos exemplos, de chegar, de conhecer pessoas e daqui a pouco tu tem a oportunidade de conversar mais com essa pessoa, talvez todos os dias, ou talvez de vez em quando, mas essa pessoa dizer assim, começa por aí. Esse tipo de coisa eu não consigo perdoar. Quanta gente diz isso para ti? Não é todo dia, mas cada tempo aparece alguém. Parece que Deus botou na minha frente. Quando eu ouço isso, eu digo, tá agora. Aí eu pego e converso um pouquinho sobre o perdão, que é o meu assunto predileto, e que eu acho que é o assunto predileto que está no coração das pessoas. E quando uma pessoa diz para ti, eu não consigo perdoar meu irmão, eu não consigo, porque ela nunca tem problema em perdoar um inimigo. O inimigo tu não quer perdoar, mas aquele que está perto, que te magoou, tu conta para as outras pessoas e tu diz, isso eu nunca vou perdoar. Então tu começa a falar sobre o perdão, que é esse milagre de abrir os olhos, né? A pessoa no começo não dá muita bola, mas a próxima vez que ela vier falar contigo, ela vai sentir orgulho em dizer que deu um passo, né? Tá, então agora tu consegue perdoar? Não, mas eu já estou começando a aceitar, de conviver junto, mas eu vou dizer para ele o que eu penso. Essa parte essa cura interior, porque quando uma pessoa não consegue perdoar, ela está doente. É uma doença da alma, é uma cegueira da alma. Essa cura interior tu vai promover na pessoa. Mas tu tem que te envolver com ela, que nem Jesus se envolveu com o cego, tocou no cego, preparou alguma coisa para o cego, comprometeu o cego, fez ele ir até lá na piscina. E aí quando ele abriu os olhos, o que aconteceu? Ele só teve problema dali para frente. Não é fácil. Quando tu é tocado por Cristo, e depois tu diz assim, não, agora eu me curei. Tu só tem problema. Se ferrou. Só tem problema dali para frente. Porque tu mudou. Tu mudou ali dentro do teu coração, tu mudou fora, tu não é mais a mesma pessoa. As pessoas olham para ti e dizem, quem é esse cara aí? Não, esse cara fulano, não, é alguém parecido com ele, mas não é ele. Né? Qual é o dilema de toda a gurizada que vai fazer o Emaús e que no domingo de noite volta e faz aquela compromisso, né? E na segunda-feira o mundo não mudou. Ele mudou, mas o mundo não mudou. Eu me lembro quando fiz o cursilho que assim, eu sentia vontade de dizer lá na chegada que eu amava todo mundo, que eu era... E aí eu disse. Na segunda-feira eu disse, se eu for assim como estou lá, não quebrar minha firma, né? Então não era assim. Tem que ser assim, mas tem que ser uma coisa sólida, com substância, com conteúdo dentro dela. Ela tem que ter essa mudança, essa transformação, para que as pessoas entendam que daqui para frente tu não está mais cego. Né? Mas ele estava permeável à ação de Jesus e ele fez o que Jesus mandou. Isso é o mais importante. E ele estava perto, estava no caminho. E como é mais fácil para as pessoas que não têm nada a perder de seguirem as instruções de Deus, né? Quando a pessoa não tem nada a perder, ela confia, mas não é que confia, é que vou fazer, né? O que eu tenho a perder? E quando a gente tem a falsa impressão de que a gente tem muito a perder, porque isso é uma falsa impressão, todo o teatro que a gente cria em volta da nossa vida, no nosso dia a dia, isso tudo é uma distração que a gente acaba achando que tem muito a perder, mas na verdade o que a gente tem que salvar é a nossa alma, que não tem nada a ver com esse teatro que a gente criou em volta de nós. Só que daí a gente começa a não querer abrir mão das coisas, começa a ter aqueles apegos.
E aí o milagre é que nem uma mensagem que tenta entrar no celular quando tá fora da área de serviço. O milagre fica batendo ali e não entra, né? Aí quando tu se desarma, eu desisto, tu se desarma, né? Aí tu entra na área de serviço, a mensagem entra e tu consegue ler o que te mandaram, né? Que fica aquela mensagem, você pode ter mensagens no WhatsApp esperando, né, para serem lidas. E eu sinto que quando a gente acha que tem muito a perder, a gente não deixa a graça de Deus entrar na nossa vida. E esse cego não tinha nada a perder, ele já estava, olha, ele tinha pai e tinha mãe. Mas o que ele estava fazendo? Pedindo esmola. Porque ele também não se sentia merecedor. Eles viviam de geração em geração, muitas gerações achando que a pessoa, quando nascia, quando na deficiência, era amaldiçoada. Então, assim, ele mesmo sentia que não merecia. E eu estava lendo aqui o resto da passagem. Ó, Jesus soube que o tinham expulsado. E quando o encontrou, perguntou-lhe, tu crês no Filho do Homem? Ele respondeu, quem é o Senhor para que eu creia nele? Jesus disse, tu já ouviste, é quem está falando contigo. Olha, Jesus é a segunda vez na Bíblia que Jesus se assume como Filho de Deus. A primeira vez foi para a Samaritana. Ele afirmou, eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse, aqui é a interpretação, é como se eu tivesse convidado Jesus para a live, e agora Jesus vai interpretar a passagem para nós nesse parágrafo. Então Jesus disse, eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que os que não veem passem a ver, e os que veem tornem-se cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e disseram, porventura também nós somos cegos? Jesus respondeu-lhes, se fosseis cegos, não tereis pecado, não teríeis pecado, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Então, aqui Jesus fala o sentido figurado do que ele fez materialmente na vida desse homem. Esse homem era cego de verdade, né? Ele não enxergava com os olhos, ele não via. E Jesus fez ele voltar a enxergar. Mas ele está dizendo que as pessoas que têm a cegueira espiritual, através dele, vão conseguir enxergar. E realmente, depois que tu tem esse encontro com Jesus, tu começa a enxergar o mundo diferente das outras pessoas. Só que tu continua sendo um ser humano que julga, mesmo que tu não esteja cego. E aí, começa a degladiar o pecado e a graça dentro de ti. Por quê? Tu conhece a graça de Deus, tu percebe ela mais que os outros, só que tu é humano e tu começa a achar os defeitos dos outros. O outro não enxerga porque ele é assim. O outro não enxerga porque ele faz isso. O outro não enxerga. E aí, tu é uma pessoa que recebeu a graça de enxergar e que não merece ela. Porque se tu tá julgando o outro, e o outro sabe que tu tá julgando ele, pior é isso, tu virou uma pedra de tropeço. Porque o cara diz assim, pô, mas se ela entende tanto de Deus e tá me julgando, então eu não quero nem entender de Deus. E aí tu começa a atrapalhar o processo do milagre entrar na vida dessa pessoa, porque tu teria que ser mensageiro e não tropeço, né? Bom, o que eu queria comentar agora, que é uma parte que tu me alertaste, é o seguinte, essa cegueira, que assim, nós estamos falando, eu e tu, porque rezamos para o Espírito Santo, nós estamos falando coisas que nos vêm à mente nesse momento, que é muito importante que seja dito para nós. Se tocar alguma pessoa, ótimo. Então, o que eu entendo agora, nesse momento que me veio esse pensamento, o que é essa cegueira? Né? É o material que está na frente e impedindo de eu enxergar o próximo. Então, às vezes,
a pessoa tem tanto, que ela vira tão individualista e prejudica tantas pessoas, que pela graça de Deus, Deus vem lá e remove tudo. Aí acontece uma desgraça com a pessoa, ela perde tudo. E de repente ela enxerga que tem o próximo. Que aquilo tudo estava na frente, estava tapando, estava impedindo dela enxergar o próximo. O que Jesus vai lá e diz assim, pera, deixa eu botar um probleminha aqui, cá, perdeu a casa, perdeu o carro, perdeu... Opa, está enxergando o próximo? Está ferrado. Mas dá para começar de novo, de forma humana, de forma cristã, sem acumular, sem prejudicar os outros, sem passar por cima de ninguém, sem pisar na cabeça do outro para ficar rico, sem humilhar e explorar para comprar um relógio de 150 mil, sem... Entende? Aquilo tudo está poluindo ali na frente. Uma catarata que não te deixa enxergar. Às vezes a pessoa já nasce assim, já nasce totalmente abonada, cheia de... Ela não consegue enxergar o outro desde pequenininho, porque foi criado assim. E aí cai... Nós temos uma amiga que era filha de um pai muito rico. Depois, uma noite, por dia, ele perdeu tudo no jogo. E aí ela disse, o nosso pai não nos preparou para aquele momento. Mas Jesus não queria que ela ficasse preparada, queria só dar aquele momento para ela. Pronto, agora começa a enxergar as outras pessoas atrás desse muro de coisas materiais, de riquezas, de tudo. Tem gente. É assim que eu quero que tu viva. Ele não diz que quer que tu viva rico. O rico que ele diz no Evangelho é aquele que não enxerga o outro, né? Aquele que está cego. Então essa cegueira pode ser do pobre, que daí começou a enxergar Jesus, tanto do pobre quanto do rico. Mas o rico pode ser cego, mesmo enxergando, cego para o próximo. E ele foi lá e removeu esse problema. E aí, esse problemão que ele tinha, nascido cego. Então ele era discriminado, até os pais dele discriminavam ele. Por que ele era pobre, pedia esmola, e os pais não sustentavam? Porque esse aí é problema o resto da vida. É mais fácil tu olhar para uma pessoa e dizer, esse aí é um problema o resto da vida. Daí tu não precisa ajudar. Tu não precisa dar nada para ele. Ele é um problema o resto da vida. Mas ele é um ser humano. A resposta que eles deram, né? Ele já é adulto, ele pode falar por si mesmo. Então, assim, E não importa. Essa cegueira que são as preocupações que a gente tem com os problemas materiais, o pobre não tem. Ele não tem problemas materiais. Ele já está tão acostumado em não ter, em despossuir, né, que ele não tem. Por isso que eu digo, quando a gente está lá distribuindo os cachorro-quentes, lá no meio dos papeleiros, e vem um e olha para a gente e diz assim, muito obrigado, Deus te abençoe. Ele não tem nada entre ele e Deus poluindo aí essa relação. Deus está do lado dele. Não tem uma casa, um carro, um Bugatti, um apartamento, uma dívida. Ele não tem nada aí entre ele e Deus. Ele é um Deus te abençoe puro, sem interferências. Esse Deus te abençoe que a gente tem que procurar. Não só os amigos ricos, que têm uns assuntos maravilhosos de viagem, de comida, que é bom falar de comida, né? De comidas maravilhosas, de comprei isso, comprei aquilo, fiz isso, vem cá ver, modelo da Alexa, a última TV. Não, procurar também aquele que só tem Deus do lado dele. Ele só tem Deus e o nome dele, né, Paulinho? Ele só tem o nome dele, pobre, que é dele. O resto ele não tem mais nada. Então essa forma de ser nos torna mais próximos de Deus. Não, eu não estou dizendo que tem que ser pobre. Estou dizendo que valorizar o bem material, que não é valorizado nada lá no reino de Deus, ele não vale nada. Valorizar os bens materiais nos deixa cegos para a verdade, e para a paz, e para o amor, e para a felicidade. A gente tem que ser feliz despidos. Quem são os nossos ídolos, né? A gente tem que pensar quem são os nossos ídolos, quem a gente tem adorado, para quem que a gente
gente tem gastado toda a nossa energia? A gente está gastando mais a nossa energia no trabalho ou para ficar com a nossa família, né? O que a gente está gastando o nosso tempo, que corre igual para todo mundo, né? Então, eu acho que isso a gente tem que pensar. Quem são os nossos ídolos? Quando Deus fala que ele abomina a idolatria, é porque ele sabe o mal que isso faz para nós. Quando tu idolatra algo, a frustração é iminente, porque aquilo vai acabar. E a tua satisfação vai acabar também, e tu vai almejar algo melhor, algo melhor, algo melhor. E tu nunca vai estar satisfeito. Mas quando tu percebe a graça de Deus, que ela é infinita, não precisa ano que vem um modelo melhor, entendeu? A graça de Deus não tem ano que vem um modelo melhor. Se tu rezar, se tu te concentrar, se tu te conectar com Deus, tu já entra no modelo melhor na hora que tu te propuser. E aí isso vai te trazer uma satisfação interna muito grande. Então, Deus, o tempo todo, na forma que eles escreveram, inclusive no Antigo Testamento, foi mal interpretado, né? Porque eles não... Até os apóstolos do lado de Jesus não entendiam muito bem o jeito figurado de Jesus falar. Jesus falou muito em figuras, né? Em parábolas. Ele fazia para confundir, mas para explicar ao mesmo tempo. E como Jesus é Deus, e é o mesmo Deus do Antigo Testamento, eu imagino que Deus falou lá no monte para Moisés dessas formas figuradas, porque a personalidade é a mesma. E ele pegou e escreveu do jeito que ele entendeu. Só que, na verdade, a idolatria que Deus estava falando, que isso deixa o ser humano cego, é tu dedicar a tua atenção, a tua energia, o teu tempo demais para coisas finitas. Que tu realmente, quando tu morrer, não vai levar daqui. Trabalho o dia inteiro, essa idolatria te afasta do outro, te coloca contra o outro, ou pior, te faz com que tu use o outro, que é o maior pecado, né? Tu usa o outro em teu favor, tu pisa em cima do outro, não só afasta o outro. Então a idolatria, ela é uma das formas de tu não chegar ao reino de Deus. Porque se tu amar a Deus e amar o próximo, tu jamais vai pisar em cima do próximo, né? O resto dos mandamentos lá que vem são todos mandamentos que derivam desses dois. Como Jesus disse, qual é o mandamento mais importante? Amar a Deus e amar o próximo. Claro que tu não vai matar, tu não vai roubar, tu não vai fazer nada de errado se tu amar a Deus e amar o próximo. Essa mudança... É a passagem de ontem. Passagem de ontem. Essa mudança que tu vai ter dentro do teu coração, ela vai fazer com que tu chegue no reino de Deus. Jesus está nos explicando ali, nessa passagem do cego, que tem que tirar, remover essa cegueira. Tem que remover a cegueira e começar a entender que Ele é o caminho. Ele é o caminho. Que foi o que aconteceu. A passagem, o milagre não foi ele ter enxergado. O milagre foi a conversão dele à medida que os outros questionavam ele. E que Jesus questionou ele. Né? Esse foi o grande milagre. Ter ficado... Essa passagem é uma passagem cheia de perguntas, né? Porque ela já começa com os apóstolos perguntando coisas para Jesus, depois os fariseus fazendo perguntas para o cego, né? E o cego em si, ele fez uma pergunta, que foi por último, quando ele pergunta para Jesus, quem é o Senhor? Quem é Senhor para que eu creia nele? Ele está perguntando quem é o Filho de Deus, né? Então, foi a única pergunta que ele fez. A passagem é cheia de perguntas. Então, a questão é, não tem problema a gente se questionar sobre a graça de Deus, sobre como funciona, sobre quando vai agir na nossa vida, né?
Só que questionar, duvidando já, tu fecha a porta para a revelação. Os fariseus questionavam duvidando. Os apóstolos questionavam esperando uma resposta, que é o que a gente tem que fazer. Mas o cego, ele estava no meio do caminho. E ele recebeu a graça para que todos experienciassem. Então, isso é o que grava para mim. Eu quero estar no caminho para que Jesus quase tropece em mim e que o que acontecer na minha vida eu possa usar para que as pessoas percebam a presença de Jesus. Porque agora é o que nos resta. Jesus não está em carne e osso caminhando entre nós como ele fez nessa época. Ele está agindo através de nós. E a nossa missão é fazer com que as pessoas percebam isso. E a gente não precisa falar de Jesus para isso. A pessoa vai olhar, olha como aquela guria trata bem os outros, olha como aquele cara trata bem as pessoas, é educado e tal. E aí um dia essa pessoa vai vir e vai te fazer uma pergunta. E aí tu vai dizer, olha, eu sou cristão. Eu tento todos os dias agir conforme a vontade de Deus. Não é fácil. Muitas coisas nos corrompem, né? As pessoas nos irritam, o trânsito é caótico, os boletos não param de chegar, né? É cliente mal educado que aparece no consultório. Tem muitas coisas para te desviar. Mas o exercício diário do cristão é estar sem a venda e perceber a graça de Deus o tempo todo agindo, até nessas turbulências. Né? Então, eu acho que isso fica de lição na passagem de hoje, né? Mais uma pergunta, então, antes de terminar, que eu queria fazer. E gostaria de deixar essa semente aí. Quando tem uma passagem do Evangelho tão importante quanto essa, ou quanto qualquer outra que é importante, a gente parar, ler atentamente e depois se perguntar: quem eu seria nessa foto? Fosse fazer uma foto hoje da minha vida, nas atitudes que eu tomo, eu seria o cego, Jesus, os apóstolos, os pais, os fariseus, os amigos. Quem eu seria nesse momento? Quem eu gostaria de ser? Tem que escolher. Eu acredito que eu hoje sou os apóstolos, que ficam fazendo pergunta, não ajudam muito, mas estão ali querendo aprender, né? Eu acho que hoje eu seria os apóstolos. O apóstolo... Mas é legal se fazer. Depois que aconteceu o caso, o apóstolo que perguntou para Jesus quem é que tinha pecado, vai dizer assim: fui eu que perguntei. Eu perguntei, ele curou o cego. Olha lá, tá vendo? Então, assim, tem que perguntar mesmo. E Jesus é um coach, né? Ele vai nos treinando na medida em que ele vai caminhando, né? Ele vai caminhando, ele não para de caminhar. Tu vê que o Evangelho é uma caminhada, né? É uma caminhada. Ele não para de caminhar, ele está sempre caminhando. E a gente não pode parar. Isso aí é outra mensagem importante. Perfeito. Então, acho que é isso, né, pai? Terminamos a nossa leitura orante da passagem de João, capítulo 9. O capítulo inteiro, 9, né? A gente acabou de ler. E é isso. Tem um dia, um fim de semana abençoado. Quem for na missa hoje vai ouvir essa passagem. Mas quem quiser ler a liturgia do dia de hoje é sobre o encontro de José com o anjo. O anjo dá umas esclarecidas para José, né? Porque hoje é o último dia da novena de São José. Então a passagem de hoje é sobre a sensibilidade que José tinha para ouvir o anjo, né? Então que tenhamos essa sensibilidade também de ouvir os anjos que Deus envia no nosso caminho e que podem ser pessoas falando alguma coisa que a gente precisava ouvir. Então, orai e vigiai, que a gente esteja sempre atento, né, aos sinais de Deus que eles vêm aos montes o tempo todo. Amém, Pai?
Amém. Então, beijo, pai. Obrigada por ter participado comigo Obrigado hoje de novo. pelo convite. Beijo. Até amanhã. Até amanhã não, até depois no almoço. No almoço. É. Tchau. Tchau.